Fala galera, tudo bem? Estou hoje aqui com o Hans. O Hans ele fez parte da nossa última mentoria, da nossa última imersão, treinamento. E aí a gente estava batendo um papo, como de costume, a gente continua ali os nossos treinamentos posterior, então a gente troca mensagem no WhatsApp, fala um pouco sobre o mercado. E aí ele falou, cara, queria te fazer uma visita, porque eu tenho algumas perguntas, tem algumas coisas que me surgiram aqui, dúvidas, e a gente prontamente atendeu, marcou com ele, estamos aqui. Aí ele me fez algumas perguntas, eu achei tão interessante, eu acho que parte do que a gente já conversou, que a gente não gravou, a gente perdeu com o material, mas foi muito espontâneo. Eu falei, cara, tô gostando do nosso bate-papo, eu acho que faz sentido a gente gravar pelo menos uma parte desse nosso conteúdo, de tudo que nós conversamos aqui, para tentar gerar conteúdo também que seja relevante para a galera que ainda não fez, ou até para os que fizeram e que saíram daqui de repente com alguma dúvida ou não. Enfim, nós já fizemos um monte de anotação, um monte de rabisco aqui, falamos sobre modelo de negócio, plano de negócio, que tipo de equipe funciona mais, CLT, não CLT, enfim, falamos tantas coisas aqui. E aí quando eu achei que o assunto tinha acabado, o Hans falou assim, cara, tem uma lista aqui de perguntas para te fazer. Então, Hans, fica à vontade, cara, fica à vontade, não sei se as câmeras aqui te deixam mais acanhado ou não. Não. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui, tá? E sim, a gente estava batendo um papo aí, teve bastante anotação e eu tinha aqui o meu rascunho, a minha colinha aqui para te abordar. Então vamos começar, tá? Sem delongas. Você documenta os processos da corretora? Eu vejo que é uma dor comum, né? Dos dias de hoje do corretor. Então você mapeia esses processos, documenta eles e você tem pontos cruciais para enviar esses documentos para eles, já documentado na corretora? Vamos lá. A parte de coleta de documentação fica por parte do corretor, então a gente acaba não tendo muito controle. Qual que é o controle que nós temos? Através do CRM, você sabe o que está quente, o que está frio, o que avançou para sucesso. Avançou para sucesso, ele faz a coleta de documentação. Ele colheu a documentação, ele faz o envio para o nosso administrativo. Daí para frente começa a ter controle, tá? Antes disso não tem, é o cara do comercial. Então ele enviou para o administrativo, a gente começa a ter controle. A gente implantou agora, na verdade nós estamos em processo de implantação de uma ferramenta de gestão, onde todos esses documentos que ficam soltos, ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou enfim, eles vão estar dentro de uma única central, dentro de um único banco de dados. Então a gente está utilizando uma ferramenta agora, nós estamos no processo de implantação, não vou fazer jabá deles aqui ainda, porque eu não tenho uma opinião formada, mas me parece uma ferramenta de gestão incrível, a gente já compartilhou com algumas pessoas de RH, eu tenho certeza absoluta que vai facilitar o dia a dia deles. Então, pense o seguinte, qualquer demanda que o administrativo tiver, vai estar dentro de um painel. Por que nós fazemos isso? Para controlar SLA, tempo de resolução de problemas. Então, a gente tem olhado para isso com mais carinho nos últimos tempos, tá? A gente percebeu que hoje, você vai falar de plano de saúde, a maior parte dos clientes não querem mais ver preço, não querem mais ficar falando de redução de custo, eles querem ver benefícios. Então nós estamos criando algumas ações e a parte de tecnologia, a parte de facilitar o dia a dia do RH ou de quem está lá na outra ponta fazendo a gestão disso, tem sido para a gente uma prioridade. Então hoje a gente está implementando uma ferramenta, inclusive, ela funciona mais ou menos assim, para abertura de ticket. O cliente ele vai mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. Isso vai abrir um ticket e vai estar dentro do portal. Então ele tem controle. Iniciamos uma SLA, a gente tem que terminar esse processo, saber se foi concluído, saber se resolveu o problema, se não resolveu o problema, por que não resolveu. Por exemplo, chegou a documentação, que foi o que você me perguntou, nós vamos estar rastreando. Chegou a documentação, é para emitir a proposta? Sim. Quanto tempo hoje nós demoramos para emitir uma proposta? Nós vamos colocar uma SLA de, 3 horas. Para fazer uma proposta, então tá bom, então tá contando na SLA. Teve uma documentação aqui que faltou, ela pausa essa SLA, devolve como uma pendência, e aí começa a contar. Então a gente está olhando para esses setores dessa maneira, estão tentando integrar todos os canais de envio de documentação. Então o corretor hoje, ele fala pelo chat que nós temos interno, ele fala pelo WhatsApp, ele fala por e-mail. Eu poderia canalizar de uma forma só isso? Sim, só que eu faço o máximo para não engessar a operação, para o corretor ter a facilidade dele. Tem corretor que tem mais facilidade para mandar e-mail, tem corretor que tem mais facilidade de ligar e falar que vai enviar documentação pelo WhatsApp. Enfim, tem várias formas, eu não quero engessar nenhuma delas, mas eu quero ter o controle de todas. Como você começou no início para estruturar a sua equipe? Tendo em vista que a demanda por serviços aumenta à medida que você tem mais clientes aí. Bom, essa é uma das partes que nós já conversamos ali antes, né? A gente já bateu um papo sobre isso. Eu estava explicando para o Hans aqui, eu gosto de falar e vou rabiscando. Vocês vão pegar meus cadernos, eles são tipo assim, ó, ninguém entende nada, mas só eu que me entendo aqui. Quando eu comecei a trabalhar com venda de plano de saúde, eu tinha uma perspectiva de vender 20 mil. Falei, cara, se eu vender 20 mil,
a gente sempre faz uma conta burra, né? Pensando nas 3 parcelas, eu falei assim, vou ter 60 mil de salário. Na minha cabeça eu falei assim, cara, eu vou ser muito rico, muito rico. Se eu tiver 60 mil de salário, tô milionário, vou ser rico, cara, não, enfim. Eu comecei a perceber que para eu vender 20 mil, eu tinha que gastar muito. Então o meu custo de aquisição de clientes, ele era alto. Eu tinha que fazer investimento no Google, enfim. E eu comecei a perceber também que mesmo que eu vendesse 20 mil, eu não ficaria rico. Eu mudaria a minha vida, mas não ficaria rico e talvez não ia alcançar os sonhos que eu tinha. Pensa, quando eu comecei a minha jornada ali no empreendedorismo, antes disso eu pensava em ser jogador de futebol. Então, todo menino que sonha em ser jogador de futebol, a ideia dele é o quê? É ser muito rico. É ter uma casa com piscina, sauna, carro. Eu tinha todos esses sonhos. E a única forma de vislumbrar isso daí era por intermédio do futebol. Quando eu comecei a trabalhar com plano de saúde, eu comecei a falar, pô, eu acho que dá pra fazer alguma coisa parecida com isso. Só que logo eu percebi que não ia chegar. E aí o que eu fiz? Cara, eu preciso me dedicar agora a ensinar outras pessoas. A única forma de eu chegar onde eu quero chegar é ensinar outras pessoas. Então eu peguei parte daquilo que deu certo pra mim e repliquei pra outras pessoas. Depois que eu comecei a me dedicar pra treinar pessoas, elas passaram a ter resultado. E aí eu tive que, com o resultado que eu tava obtendo, eu falei assim, cara, eu preciso olhar pra outras áreas desse negócio. E aí eu saio novamente aqui, então eu era um cara operacional, vendia, depois passei a ensinar as pessoas a vender. Depois os vendedores que eu ensinei passaram a ensinar as pessoas que entravam no escritório. E eu passei a olhar pro negócio como um todo, então fazer gestão, procurar ferramentas, tecnologia, enfim. E aí as preocupações eram outras. Vamos ampliar, não vamos ampliar, vou alugar um outro salão, vou comprar mesa, aonde eu compro cadeira. E aí as coisas mudavam. Então, teoricamente, como eu comecei a minha equipe, eu peguei aquilo que funcionou para mim e ensinei as pessoas. Então, acho que para quem quer começar, você precisa ter um ponto de partida. Não tem como você ensinar para as pessoas algo que não deu certo para você. Então, primeiro você ganha grana e depois você faz as pessoas ganharem dinheiro, com as mesmas técnicas que você utilizou. Falando então de time, como você motiva o seu time que não tem alta performance para atingir alta performance? Primeiro que assim, quando você está num ambiente onde ninguém tem resultado, não existe motivação. Então, a maior motivação das pessoas é olhar para alguém similar a ela, com as mesmas dificuldades, com as mesmas características, vencendo na vida, e ela perceber que ela também é capaz de vencer. Esse é assim, para mim, é o que é mais motivador. O que é frustrante? É você olhar uma pessoa muito longe da sua realidade e você querer viver a vida daquela pessoa. Você acaba se frustrando. Por isso que o Instagram hoje ele tem um negócio meio estranho assim, né, no Instagram. Você olha o Instagram e você acompanha a vida da pessoa, o dia a dia dela, você se sente mais próximo. Antigamente, o cara que era famoso, o global, ele era intocável. Você não sabia o que ele comia, você não sabia onde ele estava, onde ele morava, que carro que ele tinha. Você só via ele na novela. Você só via ele, de repente, num filme. Hoje, os famosos, você acompanha a rotina do cara. Então, você se sente próximo dele. Mas qual que é a frustração? Aquilo que você acompanha é totalmente distante da sua realidade. Então, dentro de um ambiente de vendas, para você ter um time vencedor, um time motivado, você precisa ter os seus cases de sucesso. E são pessoas que saíram do mesmo ponto de partida que a pessoa que chegou está. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Lucas, eu tenho o Caio, eu tenho o Matheus, o Rafa, o Vini, eu tenho, enfim, o Oscar. Tem uma galera aqui boa, né? A Jéssica, por exemplo, a Jéssica foi minha gerente no shopping. Quando eu trabalhei aqui no shopping, aqui do outro lado da rua, ela foi minha gerente. Isso estou falando, sei lá, de 20 anos atrás. Quando a Jéssica olhou pra mim lá atrás e falou assim, por que o Rodrigo tá ganhando grana? O que ele tá fazendo? Ela falou, e aí, como que tá? Eu falei, tô fazendo isso e aquilo, cara, tá dando super certo, vem trabalhar comigo. Aí ela olhou o meu estilo de vida, ela olha pra mim e ela sabe que eu saí do mesmo lugar que ela. Eu fui gerente desse cara no shopping. Cara, se ele tá se dando bem, talvez eu tenha as mesmas ferramentas, eu tenho as mesmas competências, eu tenho as mesmas habilidades e eu acho que eu consigo chegar. É isso que gera motivação. Quando você tem um vendedor muito fora da curva e aquele cara tipo assim, putz, mas ele tem um esquema. Ah, mas ele tem não sei quem que indica pra ele. Isso não motiva. Isso desmotiva, gera frustração. Porque, eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Então, quando a condição de trabalho ela é igual para todo mundo, o ponto de partida ele é o mesmo para todo mundo, a motivação vem. Porque você olha pro cara que tá do lado e fala, cara, esse cara tá vendendo 40 paus, não tem nada diferente de mim. Eu preciso fazer o que ele tá fazendo. Porque o que ele tem, eu tenho também, entende? Legal. Então, essa é a forma que a gente mantém o nosso time motivado hoje. Eles olhando um pro outro, o resultado que cada um atingiu e eles perceberem que, as condições são as mesmas, eu posso atingir também. Inclusive as minhas. Sim. Porque eu saí do mesmo lugar que eles, entendeu? Quais os maiores erros, seja na operacional, na gestão ou com parceiros, que lhe gerou bastante ensinamento? Quando você
olha para um time administrativo, você tem várias situações que eles podem errar e que vão causar prejuízo. Por exemplo, chegou uma documentação, você tinha que fazer um cancelamento e não fez, geraram 2 boletos, 3 boletos, e aí você percebe, putz, eu tenho que pagar isso. Então, as dores financeiras, as dores no bolso, elas nos geram aprendizados gigantes. Então, eu tive muitas situações onde eu tive que pagar para aprender. Muitas delas. E um ensinamento que eu trago para mim dentro dessa questão dos problemas que são causados dentro do escritório é que não faz sentido, depois de você ter algumas situações como essa que eu tô falando, você chegar e pegar e falar assim, olha, eu vou mandar embora essa pessoa, ou de repente vou descontar do salário dela, primeiro porque é desumano. Imagina uma pessoa ganha 3 mil reais e aí você tem 3 boletos de 8 mil reais para essa menina pagar, não faz sentido descontar dela, eu sou obrigado a absorver isso. Só que também não faz sentido eu mandar ela embora, por quê? Porque ela acabou de aprender algo super importante, acabou de entender que, cara, um erro dela gera um prejuízo gigante pra gente. Então, dentro do contexto de que você fala assim, Rodrigo, quais são os aprendizados? Cara, errar e errar rápido, certo? Esse é um ponto. Acho que você tem que errar, só que você tem que corrigir. Errar não é errado para quem tá empreendendo, errar é necessário, porque se você não faz nada novo, você não vai errar, porque é rotina. Então, dentro de uma rotina, você não erra, é pragmático, você faz isso e aquilo. Mas para quem tá fazendo algo novo, para quem tá buscando novidade, para quem tá alcançando novos resultados, errar faz parte de um processo. E eu acho que, cara, assim, você precisa ser você em todo o tempo. Não dá para você ser um personagem na gestão de uma empresa. Você tem que ser fiel àquilo que você acredita, às suas crenças, à sua cultura. E eu acho que é assim que a coisa funciona aqui dentro hoje. A gente tem uma cultura muito forte, a gente tem aqui relacionamentos fortes, então as regras não precisam ser tão rígidas, sabe? Nós somos leves e funcionais. A gente funciona bem e a gente é leve. Qual ou quem foi o seu mentor no ramo de plano de saúde? Cara, essa é uma questão que, assim, eu gostaria muito de falar assim, ó, esse cara foi o meu mentor, mas eu, assim, também se eu falar que eu não tive, também eu vou estar mentindo, mas eu acho que o mentor é aquele cara que te gera marcas, né, cara, que te faz sair de um ponto A para o ponto B, aquele cara que te gera ensinamentos. Eu tenho um cara que ele não foi mentor, mas ele foi uma inspiração, ele foi um cara que eu olhei e falei assim, isso daí funciona. Eu adoraria ter mais tempo com ele de mesa, ter tempo de ensinamentos, ter tempo de perguntas, só que eu acho que não era nem uma questão dele estar disposto a me ajudar, era uma questão minha, de entender que eu precisava mais tempo com ele. Hoje eu olho e falo, cara, eu deveria ter feito isso. E é um grande amigo que é o Volney. O Volney, hoje ele é dono de uma corretora, que é a W3G, um cara que eu tenho muito carinho. E o Volney, ele me ensinou muito em relação ao mercado da forma como ele era. Quando eu pedi para me desligar, ele foi, tentou até um momento, e aí chegou uma hora que ele falou, cara, quer saber, vai voar, você vai dar super certo e tal, eu tô aqui tentando te segurar porque é a minha parte, é o meu negócio, mas, pô, eu olho pra você, vejo que você tá pronto, vai embora. Então, essa mesma liberdade que eu tive é a liberdade que eu prezo aqui dentro, né, de o meu time tá comigo até o momento que eles entendem que eu agrego, chega um momento que eles entendem que eu não tô agregando mais, cara, pega aí, vai voar, vai fazer sua parte. Também aprendi muito com ele na questão, cara, como ser um entusiasta, assim, em relação ao negócio. Então ele olhava para esse mercado, ele conseguia sempre ter uma palavra muito otimista, ele conseguia estar sempre ali engajando o time. E, enfim, tiveram outras pessoas que a gente admirava, mas de longe, né? Então teve um cara que vendeu a empresa, que foi o Márcio Mantovani, então era um cara que, na época, ele virou um case, eu comecei a olhar para esse cara com bons olhos. Tinha o Dirceu, cara, que foi um cara que eu aprendi muito, que ele na época era dono da DJ, depois virou Empire, a corretora dele, aí ele também se tornou dono da Corpore, que acho que foi uma transição dele que na minha cabeça não fazia o menor sentido. Eu falava assim, cara, que loucura, esse cara tem uma das maiores plataformas hoje em São Paulo e ele tá olhando para se tornar uma administradora de benefícios com um produto ridículo, que na época era um produtinho que ele tinha, assim, que era ruim. Eu falei, cara, não vai dar certo isso, e na minha insignificância ali como um menino que estava começando, aprendendo, e o cara já olhando pra frente, pensando grande. Então eu aprendi muito com esses caras, assim, sabe? Tiveram vários caras que me ensinaram também da forma como não fazer, e aí esses eu não vou citar, mas pra não ser polêmico, mas teve muita gente. Eu tive mais exemplos do que não fazer no mercado, de pessoas que faziam mais do mesmo, de pessoas que nunca colaboraram pro crescimento do mercado, pessoas que trabalhavam sempre com a ideia de comprar venda, e que pra mim deixa o mercado burro, saturado, um mercado chato, ruim de se fazer, mas não vou citar os nomes aqui. Mas é isso, eu tive, cara, pessoas boas assim do meu lado. Então,
O Volney é um cara que eu admiro muito, o Dirceu é um cara que eu admiro muito, porque ele era temperamental, mas ele era um cara muito honesto, muito íntegro nas relações, pelo menos comigo sempre foi assim. E o Márcio, acho que por causa do case de ter vendido a empresa. Tem um cara que eu gosto de conversar, que é o Leandro, que é da IA também. Ele e a Dila são pessoas muito inteligentes. É isso, cara, assim, eu tenho algumas pessoas mais aí, mas enfim, tem bastante gente legal aí no mercado. O Rogério, cara, da Luminous, que é um grande irmão, um amigo, que eu falo que é muito parecido o negócio dele com o que eu tenho aqui. Tem muita gente boa, O seu modelo de negócios é todo CLT ou tem alguma parte prestador PJ? Nosso administrativo é todo CLT e o restante da nossa operação todo PJ. Até algumas meninas do administrativo eu transformei elas em PJ, com a ideia delas empreenderem e de elas entenderem mais ou menos como que funcionam as coisas. Eu gosto de ter um time que tem cultura e característica de dono, assim, sabe? Uma cabeça de dono. Tudo que eu puder ter aqui de PJ, eu teria. Né? Tem uma parte da galera que tem que ser CLT, não tem problema, mas eu gosto muito da cultura e a ideia de que, poxa, eu tenho que trabalhar num negócio como se eu fosse o dono dele. A mente de dono, né? É isso aí. De empreendedor, mente de empreendedor, sendo mente um parceiro. De dono. E assim, e financeiramente falando também, cara, você tem um negócio hoje no CLT, ele pode ser muito bom, mas os números que eu tenho me comprovam que não é tão rentável assim. Às vezes as pessoas em busca de margem, elas vão migrar para o CLT, porque aparentemente, cara, eu vou pagar menos, tiro a comissão, jogo uma comissão menor. E é uma dor de mercado hoje, né? Só que assim, eu já fiz várias contas, inclusive eu não funciono muito bem nesse formato, nesse modelo. Então eu acho que hoje o cara ele tem que ser bem arrojado para ele ter uma equipe CLT, ao mesmo tempo, porque as pessoas pensam que o cara corajoso é o cara que tá trabalhando com os caras PJ, não. Eu pago por demanda, o cara vende e eu pago. Agora imagina você montar uma equipe CLT, que é o que nós falamos, aí você tem lá um custo de colaborador, sei lá, 2,5 de salário, mas sei lá, você vai ter que colocar 5% de comissão, 10% de comissão, enfim, acreditando que pagar 100% é muito. Só que você vai ter 10 pessoas aqui, aí você tem um custo. Digamos que vai dar 4 mil reais cada um aqui, você vai chegar a 40. Aí você fala, putz, eu tenho 10 caras. Hoje, eu com 10 pessoas aqui, com 30 pessoas nós vendemos, sei lá, 300 mil. Então é uma média de 10k por pessoa. No CLT, eu não sei se eu teria essa mesma média. Por quê? Desinteresse. Eu não teria o mesmo tempo de aprendizagem, então, cara, eu teria que acelerar alguns processos, porque toda a margem que você quer ter aqui, você vai perder no turnover, que você vai ter que mandar as pessoas embora, você vai perder em rescisão, você vai perder em uma série de coisas. Então, até você montar uma equipe CLT, até você começar a tracionar, a rodar, é um pouco mais difícil. Então, como eu já comecei nesse formato, para eu mudar hoje não faz muito sentido. Já precisou de advogado especializado em saúde suplementar? O tempo todo. O tempo todo. Nós temos um doutor que nos assiste aqui, ele está com uma equipe grande agora por causa da demanda dele, mas hoje, especialista em saúde, hoje você tem que começar a pensar a saúde, né, ou a corretora de plano de saúde como uma empresa que gera benefício. A gente está colocando dentro do nosso time hoje, tem que ter psicólogo, tem que ter um personal, que é o bate-papo que nós tivemos. Você tem que ter nutrólogo, você tem que ter. Porque aí você pega a sua carteira, você gera eventos pontuais, você faz reuniões online, onde os seus clientes eles podem tirar dúvida com o psicólogo, eles podem tirar dúvida com o nutrólogo, eles podem tirar dúvida, de repente, com o personal. Então, o personal pode montar um plano de treino para aquela pessoa, pode ter um treino online para sua carteira de clientes, enfim, tem tantas ações que a gente pode fazer que as pessoas elas ficam discutindo mais do mesmo. Quem paga mais comissão, quem paga menos, e por aí vai. Eu acho que o mercado precisa mudar, as pessoas precisam ter novas ações, precisam ter novas ideias, e aí a gente começa a discutir quem tem a melhor estrutura, quem tem o melhor serviço e não quem tem o melhor preço, quem faz cashback, fica devolvendo comissão ou coisa do tipo. É muito comum hoje. O mais comum. Esses dias, cara, o cliente ligou aqui e aí a gente tava conversando e ele falou assim, cara, o outro corretor lá, que é o meu corretor, um monte de gente boa e tal, não sei o quê, ele, cara, inclusive ele me deu 50% da comissão dele. Aí o meu vendedor pegou e falou assim, vamos dar 100. Eu falei assim, não vou dar 100. Aí o cliente pegou e falou assim, vocês podem fazer alguma coisa por mim? Aí eu peguei e falei assim, cara, eu posso, eu sou dono da corretora, eu ganho 3 parcelas, poderia dar as 3 parcelas pra você, eu falei pra ele. Só que a questão é que eu não vou ganhar a venda, porque o cara já é seu corretor. Então qualquer coisa que eu te der, eu não tô dando pra você, eu tô tirando dele. Então é uma forma de você pensar. Poderia chegar pro cara e falar assim, eu vou te dar 100%. O corretor dele ia querer perder a venda por causa de 100%? Não ia falar, cara, eu te dou também 100%. Ou seja,
Ele ia continuar fechando com o corretor dele, só que eu só prejudiquei o cara. Então essa ideia de cashback, de ficar dando desconto, primeira parcela e tal, assim, eu não vou falar que a gente não faz aqui. Em alguns momentos, de maneira muito pontual, cara, você vai fazer. Mas é isso que eu tô dizendo, assim, por que que faz? Porque a pessoa muitas vezes ela é despreparada, o corretor é despreparado. Tem muito argumento contra esse tipo de situação. Esses dias nós pegamos um outro caso. O cliente falou que um cara deu 30%. Eu falei, tá, e aí, o que você fez? Ele falou, eu dei também. Eu falei assim, cara, você não te passou pela cabeça em nenhum momento discutir com o cliente sobre os 30% a menos de qualidade de serviço que ele teria? Se faz sentido para ele? Ou seja, a partir do momento que o cara te dá um desconto, a partir do momento que o cara chega para você e fala assim, vou te dar 30% de desconto, será que amanhã ou depois, quando você ligar para esse cara, será que ele vai te atender 100%? Então, tem várias situações que você pode discutir ali, né, em relação a isso. Então, assim, eu não gosto de olhar para o mercado da forma como ele é. Eu gosto de estar sempre pensando em coisas diferentes, inovando. Esses dias eu fui num cliente, num PJ, 400 e poucas vidas, acho quase 500 vidas. Cheguei lá, a mulher do RH falou assim, olha, eu tenho isso pela corretora atual. Se você não me apresentar nada melhor do que isso, eu nem vou conversar contigo. E eu fiquei feliz em saber que tem gente no mercado também fazendo um trabalho bom. Cheguei lá no dia, tinha massagista no escritório do pessoal e quem estava fazendo massagem era uma pessoa contratada pela corretora para estar lá. Olha que coisa legal. Então, assim, tem gente fazendo coisas boas também. Então, esses são os casos que vale a pena você pegar e olhar e falar assim, vou trazer isso para dentro da minha operação, vou entender isso, vou fazer. É isso. Agora, putz, o cara tá dando desconto, eu vou dar também, cara, esquece isso aí. É isso? É isso. Já foram todas. Agradeço bastante aí a recepção, as respostas. Isso aqui contribui bastante aí pro nosso dia a dia, né? Que é Top. bastante moroso aí na condução. Bem desafiador, né? Bem desafiador. Bem desafiador. Galera, o intuito desse bate-papo aqui era, obviamente, tirar algumas dúvidas, esclarecer dúvidas que é do Hans, né? Mas que também pode ser sua, tá certo? Também mostrar para vocês que quando nós fazemos um treinamento, uma mentoria ou qualquer coisa do tipo, o nosso intuito não é pegar e largar vocês na mão, não. É a gente estar próximo, estreitar relacionamento, amizade. Daqui a pouco tá chegando por aqui a Luana e o Michael também, que vem lá de Paulo Afonso, da Bahia, que é um casal também que fizeram um treinamento meu. A gente se tornou amigos, eles estão em São Paulo hoje, vão passar um tempo aqui conosco no escritório. Pô, se você falar assim, Rodrigo, é sobre grana, não é? Hoje, cara, o Hans pagou um almoço, pelo menos. Mas eu pagaria o almoço dele, sem nenhum problema. Por quê? Porque estamos construindo uma relação de amizade. Então, não é pela grana da mentoria, não é por nada disso, mas é porque eu, de fato, quero ver um mercado melhor. Quero ajudar as pessoas, de alguma forma ou de outra, a não precisarem passar pelos processos que eu passei. Obviamente, quando você faz uma mentoria, você tem um custo, você tem um preço. A gente estava falando sobre isso hoje. É justamente para separar quem quer e quem não quer. Ele fez um investimento, né? E por isso está aqui, né? Por isso ele veio, bateu na porta e falou, cara, eu tô com dúvida, eu quero saber, me ensina. Se ele não tivesse pago nada, esse cara não estaria aqui, não estaria preocupado em ter um retorno sobre aquilo que ele investiu. E a porta vai estar aberta quantas vezes você precisar. Valeu, tá certo? Rodrigo. Obrigado, Deus abençoe. Como que é o nome da sua corretora? Precavix. Precavix. Corretora de seguros. Cara, assim, vocês vão ouvir falar, tá? Porque o cara tá bem determinado, focado, tá buscando conhecimento, buscando as conexões certas aí. Tenho certeza que logo, logo vai estar aí viajando em alguma premiação de plano de saúde ou alguma coisa do tipo. Sim. Certo? Esperando. Deus abençoe sua empresa, Deus abençoe seus projetos aí. Conta comigo sempre. Maravilha. Valeu? Galera, se você gostou desse conteúdo, curte aí, compartilha. E é isso. Ativa o sininho aí para ficar atento a todas as próximas notificações e vídeos. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu!